Abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos meditar no texto bíblico nesta noite. Salmos de número 37. Um salmo bem conhecido, creio que de todos presentes aqui. Quem que já em momento de angústia não recorreu à leitura do Salmo 37, os seus versículos aí, versículo 4, versículo 5, né? São os mais conhecidos. Versículo 25 também, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem em momento de adversidade, de aflições, não teve segurança através destes salmos, que foi escrito por Davi, Salmo de Davi, e nós vamos ler até o verso de número 7, o salmo tem 40 versículos, nós não vamos ler tudo, mas eu te convido para que quando você chegar na sua casa hoje ou durante a semana, leia ele todinho, faça uma leitura do Salmo 37 e deixe o Senhor falar contigo através da palavra dele. O que fala conosco, o que nos transforma é a palavra de Deus. E o salmista, dentro desta leitura, deste salmo, eu quero pregar nesta noite, e o tema é: não se desespere. Tá bom? Salmo de Davi, número 37, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, em outras traduções diz: agrada-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Nas versões mais novas da NVI diz: e Ele agirá. Versículo 6 diz: e Ele fará sobressair a tua justiça como a lua, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Já te adoramos, já te louvamos, já pedimos em oração a Tua bondade e misericórdia. Agora estamos diante da Tua palavra, e ela que nos direciona e nos alimenta e guia as nossas vidas. Precisamos, Senhor, nesta noite ouvir a Tua voz. E nós queremos ser, ó Deus, ministrado pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através desses salmos. Fala conosco, Senhor, através do Teu texto bíblico. E que a minha voz seja a Tua voz nesta noite. Que as Tuas palavras estejam em minha boca, Senhor, servindo de conforto para cada um de nós. Fale conosco nesta noite, como o Senhor sempre tem falado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o salmo conhecido, e nós vamos trabalhar nele com esse tema: não se desespere. E é um salmo de Davi, e Davi escreve este salmo na sua velhice. Então, se você lê aí o Salmo 37, versículo 25, no 25 Davi diz: fui moço e agora sou velho. Então, é uma pessoa, é um
um homem que já está na sua maturidade, eu imagino que já, passou da maturidade. Davi está aí já finalizando a sua trajetória nesta terra, e ele vai trazer neste salmo a sua vivência e a sua experiência. Como nós sabemos, Davi foi um homem dito e escolhido por Deus, e a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nessa trajetória de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi vivenciou muitas coisas. Não foram só vitórias, não foram só bênçãos, mas a vida de Davi foi marcada também por muitos embates, por muitas dificuldades, por muitas lutas em todas as áreas da vida. Se você olhar para o início da vida de Davi, quando depois de ser ungido rei por Samuel, ele tem que fugir por um período de Saul. Depois que ele se torna rei, ele tem lá os seus problemas, as guerras que ele tem que enfrentar. Depois ele tem problema dentro de casa. Davi pecou contra Deus, adulterando lá com Betseba. Depois desse problema do adultério, a família de Davi acaba se desintegrando de uma forma grandiosa. Um dos seus filhos comete incesto, estuprando a sua irmã. O outro mata Absalão vai e mata Aminon. Depois disso, Absalão faz uma rebelião e toma o trono de Davi. Então, logo no final, quando Davi está prestes a morrer, se você lá lê em 1 Reis, Salomão era que seria escolhido para ser rei de Israel, mas o outro filho, Adonias, estava lá criando uma confusão para ser rei também. Então, a vida de Davi não foi uma vida tranquila. E ele está falando do alto da sua experiência, do alto desta vivência, e ele vai nesse Salmo de número 37 nos trazer uma perspectiva, e ele escreve com esse sentido de fazer uma comparação. Se você ler todo o Salmo de número 37, é Davi fazendo uma comparação sobre a vida de um homem que teme a Deus e de uma vida de um homem ímpio. E o Salmo 37 é esta luta que talvez eu e você também tem. E era o que o salmista Davi estava dizendo depois de toda essa sua experiência. Ele estava aconselhando, eu imagino, aconselhando o seu reino, aconselhando a sua família, aconselhando os seus súditos a confiar em Deus quando os ímpios prosperam. Porque todo o salmo é exatamente sobre isso. Essa luta que tanto eu e você temos de olhar a prosperidade daqueles que vivem afastados de Deus e entender que às vezes eles têm uma vida melhor do que aqueles que temem a Deus. É essa a lógica do Salmo de número 37, é Davi fazendo esta comparação. É Davi dizendo, trazendo para os povos que ali estavam, para as pessoas que estavam ouvindo este salmo. Imagina ele contando a sua trajetória, a sua experiência, dizendo: olha, eu, um homem temente a Deus, mas eu passei por muitas dificuldades, passei por muitas aflições, passei por muitas lutas. E talvez ele olhou para o lado e diz: mas este ímpio viveu uma vida regalada. E quem de nós já não fez essa pergunta? Quem de nós já não olhou para o mundo com este olhar? Parece-me que as pessoas que não temem a Deus vivem uma vida melhor do que a nossa. Parece que a vida deles é tudo mais fácil. Parece que eles vivem uma vida abençoada. Se você for uma pessoa que tem um pouco de entendimento, ou se você tem alguma raciocínio e você fique indignado, você olha hoje e parece que o mal
prevalece. Parece que o errado tem mais valor do que o certo. Nós olhamos para o mundo hoje, vamos olhar somente para o nosso país, parece que ser corrupto vale a pena. Nós temos aí os nossos políticos, e aí você pega o camarada com dinheiro na cueca, o outro com apartamento com não sei quanto guardado, o outro com não sei... E eles não são presos. Eles saem impunemente. Eles vivem ali a vida e parece que nada acontece com eles. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil tantos escândalos. Nós tivemos o Mensalão, o Petrolão, nós tivemos Lava Jato, dinheiro de tudo quanto é jeito. E dá uma olhada, quem está preso? Parece que viver esta vida vale mais a pena do que fazer a coisa certa. Hoje para os jovens, o que eles olham? Quem é que é referência para os nossos jovens hoje? Muitos querem viver o quê? Não, quero viver igual os MCs da vida. Não é que eles chegam de correntão, corrente de ouro, eles vêm de moto, eles vêm de carro importado, eles estão recheados de mulheres, e a vida deles parece que é uma maravilha. E nós estamos sempre, parece que patinando. Olhamos para isso e às vezes ficamos indignados. Alguns não ficam indignados, mas às vezes começam a invejar no coração esse tipo de vida. Falar, vale mais a pena. É sobre isso que Davi está tratando. É sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Por isso que eu disse para você, não se desespere. Porque às vezes nós nos desesperamos ao olhar tudo isso e parece que Deus não está vendo nada. Às vezes eu olho, irmãos, a gente vai fazer um churrasco, é uma luta, a gente só faz no aniversário e olhe lá. Aí você passa aí, os camaradas fazendo um churrasco todo final de semana. E é cerveja, e se você for no mercado, uma cerveja não é nada mais do que, acho que menos de 10 reais, você não encontra um. E você vê lá, eles estão aquela monte de cerveja e carne, e você fala, Jesus amado, deu para fazer uma... Tem que orar, tem que juntar dinheiro, e só no aniversário. E se a gente tiver muito filho, graças a Deus eu tenho 2 e nasceram os 2 no mesmo dia, então é um aniversário só no ano. Agora se você tem mais de um aí para fazer, Jesus amado, e a gente olha e fala, Senhor, por que isso? É isso que Davi está dizendo. Mas nesta noite nós queremos trazer para nós uma palavra de Deus. Então o Salmo 37 tem esse objetivo, e o salmista está tratando exatamente sobre esse problema da desigualdade da vida humana, essa desigualdade do justo e do ímpio, porque os justos sofrem, porque os justos padecem. Esta é a pergunta que nós fazemos e ninguém consegue responder. Mas o salmista vai nos dar algumas diretrizes através do Salmo 37, e eu quero compartilhar com você nesta noite. Espero que o Senhor fale ao seu coração e você se acalme. A primeira coisa que o salmista diz, ele começa o salmo dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então o salmista nos convida, ele diz, olha, não, é uma negativa, não fique irado. O texto aqui, no original, o sentido dessa palavra, não te indignes, é não fique irado com essas pessoas. Não fique irado, não traga rancor no coração, porque as pessoas que não temem a Deus estão tendo uma vida melhor do que a nossa, ou melhor do que a sua. Não te indignes por causa disso. É isso que o salmista vem dizer primeiro. Ele vai nos convidar para que nós possamos olhar para essas pessoas e não desejar-lhes o mal, e também não desejar a vida que eles têm. Então ele diz, olha, não fique irado, porque
vezes nós ficamos. Não só pelos que estão fora, mas às vezes, não sei se você já teve esse sentimento de que você está aqui na igreja, e aí você é aquela pessoa que ora, que lê a Bíblia, que participa de todos os cultos, faz tudo, e a sua vida está ali estagnada. Aí você olha o outro irmão que leva a vida cristã, sabe, daquele jeito, ele vem, de vez em quando ele aparece na igreja, de vez em quando ele ora, de vez em quando ele lê a Bíblia, de vez em quando ele oferta, mas a vida dele está abençoada. Aí você fala, não, Jesus, tem alguma coisa errada, porque ele olha ele, Senhor, e olha a minha vida. Quem já não teve esse sentimento? Eu lembro que na minha juventude, quando eu voltei para a igreja, e eu sempre gostei de estar na igreja. Então, quando eu me converti, eu queria estar na igreja. Então eu ia para o ciclo de oração com as irmãs. Quando eu estava trabalhando, eu ia para o ciclo de oração. Eu ia para os jovens, tinha consagração no sábado de manhã, eu estava na consagração. Domingo eu estava na escola dominical, estava no culto à noite, ia para o evangelismo. E eu desempregado. E os outros jovens que vinham, de vez em quando aparecia no culto, vinha só no domingo, e eles tudo empregado. Falavam, Jesus, não está certo isso não, Jesus. Por quê? Olha para a minha vida, eu faço tudo, eu estou aqui, e o outro ali. Quem já não teve esse sentimento? Mas o Senhor está dizendo aqui, não te indignes por causa desses malfeitores, ou por causa dessas pessoas que não temem a Deus, não tem esta vida que você tenha. Mas você não precisa ficar se comparando. É isso que Davi está dizendo, não se compare com essas pessoas, e não fique irado com eles, e nem tenhas invejas do que eles praticam a iniquidade. Invejar é você cobiçar a vida dessas pessoas. O salmista está dizendo, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, das pessoas que não temem a Deus, mas têm uma vida abençoada. Davi está dizendo para nós, e está dizendo para mim, não cobice a vida deles. E hoje nós estamos tendo um tempo de dificuldade, porque nós olhamos muito a vida do outro, e as pessoas fazem questão de mostrar uma vida perfeita. Hoje, com o advento das redes sociais, todo mundo vai lá no Instagram e coloca a sua vida como a mais bonita. E quem é que está no topo, quem é que nós almejamos a maioria das vezes, são essas pessoas que têm uma vida, porque nós queremos ter uma vida igual tem a vida do artista. Nós queremos ter uma vida igual tem a vida do jogador de futebol. Então, se você pegar hoje nas redes sociais, o jogador, ou a pessoa mais seguida nas redes sociais, a última vez era o Cristiano Ronaldo, com mais de 50 milhões de seguidores. O Neymar vinha logo atrás. No Brasil, a mulher mais seguida é a Virgínia Fonseca. Ela é a influenciadora que as pessoas querem seguir, querem ter. E aí, às vezes, as pessoas estão lá e querem invejar a vida que eles têm. Ficamos ali invejando, dizendo, olha só que vida maravilhosa, ela viaja, ela vai para tudo quanto é lado, olha, ela tem isso, ela tem aquilo, olha, fulano faz isso, faz aquilo. Nós ficamos invejando, mas o salmista nos convida nesta noite, através da palavra. Deus está falando para mim e para você, não tenha invejas dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque cedo eles serão ceifados. Versículo de número 2, como a erva murcharão, como a verdura, porque esta vida deles vai passar de forma repentina. É isso que o salmista está nos convidando aqui para fazer, olhar para a vida dessas pessoas, não se irar, não ficar indignado, não desejar a vida deles, não invejar. Por quê? Porque cedo eles serão ceifados. Eles começam e daqui a pouco eles desaparecem, eles somem, eles são como uma erva que murcha, como a verdura.
Já viu? Compra um pé de alface e deixa ele lá 2, 3 dias, do lado de fora da geladeira, ou dentro da geladeira mesmo, ele começa a queimar, daqui a pouco ele murcha, você não pode mais usar. É isso que o salmista está dizendo. Se você comparar, se você quiser a vida dessas pessoas, em breve eles vão desaparecer. Em breve eles vão sumir, em breve eles vão sair de cena. Eles não vão herdar a terra. A vida do ímpio, ela passa rapidamente. E o salmista diz para nós, para que nós não ficamos olhando para eles. E o grande problema nosso, irmãos, é exatamente isso. Às vezes nós estamos olhando muito ao nosso redor, olhando muito o que está acontecendo à nossa volta, a vida do outro, o que o outro tem, o que o outro é abençoado, como que ele tem as coisas, mas nós não entendemos que essa vida deles passa rapidamente, brevemente. Todo o dinheiro granjeado de forma desonesta, vai chegar o dia que vai ser o julgamento. Talvez você olhe e fale, mas aqui eles morrem, não acontece nada. Mas tem um julgamento daquele dia onde todos vão chegar diante de Deus. E diante de Deus não vai ter dinheiro, não vai ter o número de seguidores, não vai ter nada disso. Ele é um justo juiz que julgará de forma justa todas as pessoas. Então vai chegar o dia que eles vão desaparecer. Eles são como a erva que murcha. Então, olhando para esse cenário, que o salmista nos convida a tirar o olho destas pessoas, não se invejar a vida deles, não ficar indignado com a vida que eles levam, mas fazer o quê? Olhar para cima. O convite do salmista é, olha, tira o olho dessas pessoas, tira o olho da vida dessas pessoas, pare de se comparar com eles e comece a olhar para onde? Para cima. E aí ele vai dizer no verso 3, confia no Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então o salmista nos convida, se você quer não se desesperar, porque às vezes nós nos desesperamos com tudo isso, com todas essas situações, mas o convite do salmista para nós é o que? Tira o olho de tudo isso e começa a olhar para onde? Começa a olhar para o céu e começa a fazer o que? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor, irmãos, é essa questão da fé, de que nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Você confia que Deus não perdeu o controle da situação, que o mundo está desse jeito, mas Deus ainda está na direção de tudo isso. Eu confio no Senhor, eu confio que Deus está acima do homem mau, que Deus está acima do homem ímpio, que Deus está acima de qualquer situação, que a nossa vida está na mão do Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. O grande chamado para nós aqui do salmista é que nesse cenário de desesperança, de desespero, eu preciso saber aonde está a minha confiança. O Salmo 20 ele diz, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em quem é que nós temos confiado? Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa esperança? Porque às vezes, irmãos, nós olhamos e ficamos realmente desesperados, porque as coisas acontecem conosco, porque as coisas acontecem na minha vida, porque para mim tudo é mais difícil, porque o outro está sendo abençoado e eu não, porque a minha vida, parece que a minha vida não deslancha, parece que o outro que vive uma vida de qualquer jeito, ele vai para frente, mas a minha vida não vai. Onde é que está? Mas o salmista está chamando eu e você para fazer o quê? Confia no Senhor. Você precisa acreditar, ter fé que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Deus cuida de cada um de nós, que Deus tem um plano melhor, que Deus tem um caminho melhor, que Deus sabe o que Ele está fazendo. O problema é que quando nós olhamos à volta e olhamos a vida do outro em redor, é porque nós não imaginamos que parece que Deus não sabe o que está fazendo.
Mas o salmista nos convida nesta noite a confiar no Senhor. E confiar é ter essa esperança, essa expectativa, que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe, irmãos. Porque nós estamos nesse processo, porque as coisas ainda não aconteceram, porque as portas estão fechadas. Confia no Senhor, que Ele está cuidando, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imagino, mesmo que o outro tenha uma vida melhor do que a minha, mas eu confio no Senhor. Confia no Senhor. Aonde está a confiança sua? Tem pessoas que a confiança dele está no dinheiro. Depositou a confiança dele no dinheiro. E ontem nós estávamos indo ali para a plenária, estava conversando com o Rafael sobre isso. Os crentes de hoje, nós estamos vivendo como vivem os ímpios. Porque a nossa confiança está nas coisas que os ímpios confiam. A nossa segurança está nas mesmas coisas que eles confiam. Nós depositamos a nossa fé nas mesmas coisas que eles depositam a fé dele. As pessoas aí fora depositam a fé o quê? No dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho uma vida boa. As pessoas buscam o quê? Poder, porque se eu tenho poder, eu tenho influência, eu conquisto, eu tenho as minhas coisas aqui. E nós viemos para dentro da igreja e queremos que Deus faça exatamente isso conosco. Nos dê dinheiro, nos dê poder, nos dê influência, nos coloque nos melhores lugares, porque é isso onde está a nossa confiança. Mas o salmista nos convida nessa noite a fazer o quê? A confiar no Senhor. Porque o dinheiro ele pode sumir de uma hora para outra. Lembra lá os jovens aqui não vão lembrar, vocês nasceram depois. Mas na década de 90, Collor foi eleito em que ano? Não lembro agora, 90, né? A inflação do Brasil era, você ia no mercado de manhã, era um preço, quando você voltava tinha uma pessoa só para ficar mudando o preço ali. No decorrer do dia mudava de 3, 4 vezes o preço. E as pessoas colocaram o dinheiro na poupança, porque a poupança dava um juro exorbitante. E todo mundo estava, tô tranquilo. Vou com o meu dinheiro ali, vou viver. Estava aquela parábola lá, vou viver regaladamente. Ó alma, diga para você mesmo, olha, temos faz muito tempo. O Collor entrou, fez o quê? Confiscou o dinheiro, mudou. O dinheiro desapareceu, pessoas que tinham fortunas no banco ficaram sem nada, até hoje ainda procurando receber do governo, não receberam, pessoas se mataram, pessoas entraram em depressão, pessoas entraram na falência, porque a confiança deles estava no dinheiro, e o dinheiro da noite para o dia desapareceu. Hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil, o ano passado o dólar estava 6 e cacetada, quase 6,30. Agora hoje o dólar está 5,15, 5,17. Então quem comprou dólar o ano passado achando, agora eu vou. Ele já... Porque essas coisas são efêmeras, são passageiras, elas vão embora. Alguns colocam a sua confiança porque, olha, eu tenho saúde, eu estudei, eu fiz as minhas coisas, eu tenho o meu plano de vida, eu tenho o meu plano de saúde. Se eu ficar enfermo, o plano de saúde vai cobrir, irmãos. Nós devemos confiar no Senhor. Nós estamos lá no hospital e chegou uma família com plano de saúde. A filhinha nasceu com um tumor no cérebro. E quando chegou para fazer a cirurgia no hospital, acho que foi no Santa Catarina, o plano de saúde não cobria a cirurgia. Eles saíram de lá com uma dívida de 1 milhão, porque o médico fez a cirurgia, fez todo o procedimento, mas o plano de saúde não cobriu. O médico trabalha lá no GRAAC, ficou teve um pesar da família, trouxe a criança para o GRAAC para ter o tratamento de graça, mas a família com um plano de saúde, na hora que mais precisou, o plano não
ajudou, porque, e aí nós colocamos a confiança, não, mas eu tenho um plano de saúde, se eu ficar doente, o plano, olha, vou ter os melhores hospitais, vou ter os melhores médicos, e colocamos a confiança em algumas coisas, mas nós precisamos confiar no Senhor. O salmista diz aqui, nos convida e diz, olha, confia no Senhor. E eu quero te convidar nesta noite a fazer essa reflexão. Aonde você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem confiado a sua vida, a sua existência? Aonde você tem colocado a sua fé? Nesta noite o convite é esse: confia no Senhor. E o Senhor sabe o que está fazendo em todas as situações. Ele tem um caminho, e eu preciso confiar que Ele tem o melhor caminho. Eu preciso confiar que o Senhor está trabalhando para o meu bem. Romanos 8:28, a Adeline já falou aqui, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você foi chamado no propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo as mais difíceis. Deus está trabalhando para o nosso bem, e eu preciso confiar nele, acreditar que Ele está cuidando. A grande dificuldade nossa é essa hoje, é confiar que Deus cuida de nós. E a gente quer ter alguma coisa para segurar, a gente quer ter uma tábua de salvação, e às vezes Deus vai lá e vai tirando as nossas tábuas de salvação. Deus vai tirando. Às vezes a sua tábua de salvação é um parente, é um familiar, é um amigo, é um emprego, é alguma coisa, e Deus vai tirando as suas tábuas de salvação, para que você olhe para onde? Para cima, e diz, eu tenho que confiar somente no Senhor. Confia no Senhor, e aí ele diz o quê? Confia no Senhor e faze o bem, e habitará na terra. Confiar no Senhor, irmãos, e continuar fazendo o que é certo. Esse confiar no Senhor e fazer o bem é continuar fazendo as coisas certas, porque quando nós olhamos ao redor, tiramos o olhar de Deus, a gente vê as pessoas vivendo uma vida de qualquer maneira, e a gente fala, vou viver assim também, já que a vida dele está sendo abençoada. Eu estou fazendo tudo certinho, estou fazendo bem, e a minha vida não acontece nada, então eu vou seguir o caminho do mundo, eu vou seguir o caminho dessas pessoas. Mas nessa noite o Senhor nos chama para isso, dizer, olha, o final deles é exatamente isso, eles vão perecer, eles vão murchar, eles vão desaparecer, mas aqueles que fazem o bem, os mansos herdarão a terra. Continue firme fazendo o bem, continue firme fazendo as coisas certas. Paulo escreve lá em Gálatas, ele diz, olha, não desfalecemos de fazer o bem. Às vezes fazer o bem cansa. Por isso que ele fala, não desfaleça de fazer o bem, porque às vezes fazer tudo certo cansa. E cansa mais quando você faz tudo certo e não recebe nada em troca. Já viu? Você ajuda, você abençoa, você faz tudo certinho, mas na hora que você vai receber, você só recebe pedrada. Você só recebe coisa ruim. Você fala, não vale a pena. Mas só que o salmista nos chama nessa noite para fazer o quê? Confia no Senhor e continue fazendo o bem, continue servindo ao Senhor, continue servindo as pessoas, porque talvez aquele que você está servindo hoje, ele pode te retribuir de forma mal, mas tem um Deus que está olhando, está registrando, está guardando, e Ele vai te recompensar, Ele vai fazer você habitar na terra e ser alimentado nela. Então somente confia no Senhor e continua. Continue orando, continue lendo sua Bíblia, continue ofertando, continue ajudando, continue buscando o melhor, porque é isso que Deus quer de nós. Confia no Senhor e faz o bem. Esse é o primeiro convite do salmista, para que a gente tire o olho dessas pessoas, não ficamos irados com eles, não nos indignamos e começamos a olhar para onde? Para o céu, para Deus. Confia no Senhor. E aí ele vai dizer no verso 4, deleita-te também no Senhor, ou agrada-te também do Senhor e confia nele, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Segundo convite do salmista para nós, o primeiro é confia no Senhor, o segundo é deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus. É
esse o chamado aqui, essa alegria de estar na presença de Deus. Deleita-te no Senhor, se alegra no Senhor, se agrada das coisas de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que não tem mais prazer nas coisas de Deus, não tem mais prazer do culto, não tem mais prazer da oração, não tem mais prazer da leitura bíblica, não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Tudo é mais importante, menos Deus. Mas eu quero que Deus realize o desejo do meu coração. Eu quero que Deus me abençoe. Olha, Deus, eu tenho esses projetos aqui, o Senhor vem e me ajuda. Mas eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus. O salmista está dizendo, olha, se você quer viver uma vida abençoada, se você quer não ficar olhando para a vida do ímpio, não desejando, invejando a vida deles, comece a fazer o quê? Confia no Senhor e se agrade dele. Se deleite na presença do Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus. E sabe quando nós sabemos, irmão, se uma pessoa realmente está no caminho do Senhor ou não? É no prazer que ela tem nas coisas de Deus ou não. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer em buscar ao Senhor, ele tem prazer em estar diante do Senhor. Mas quem não nasceu de novo, ele continua com o mesmo pensamento mundano, ele tem mais desejo pelas coisas do mundo. O tesouro dele está aqui neste mundo. E Jesus disse que aonde estiver o teu coração, lá também vai estar o teu tesouro. E nós olhamos hoje e você vê que nós buscamos mais o quê? Dá uma olhada, faz uma reflexão em muitas das nossas vidas. O que é que nós mais desejamos? O que nós sentimos mais prazer? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? O que enche os nossos olhos? O que faz os nossos olhos brilhar mais? O que você corre mais atrás? Isso aí já vai definir aonde está o seu coração. E aonde está o seu coração vai estar o teu tesouro. Onde está o teu prazer? Onde você sente mais alegria? E aí tem uma parábola interessante. Nós de manhã estávamos falando sobre o ensino de Jesus. O Rafael falou aqui sobre Jesus ensinava sobre parábolas. E tem uma parábola que um homem, ele tinha várias terras, mas ele numa terra tinha um tesouro muito valioso. E aí ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou esta terra, porque ali tinha um tesouro valioso. E aí Jesus continua dizendo na outra parábola, um homem encontrou uma pérola preciosa, uma pérola valiosa. Aí ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar esta pérola preciosa, valiosa. Jesus está dizendo que esse tesouro que esse homem vendeu tudo é o reino de Deus, e esta pérola é o reino de Deus. E aí você imagine que esse homem vendeu tudo o que ele tinha. Tudo. E aí eu estava lendo um livro sobre isso, e o escritor, ele diz assim: um homem chegou para uma outra pessoa e diz, olha, eu tenho esse X aqui, vamos colocar aqui, essa casa que custa tanto, e eu quero comprar essa pérola que você tem. Aí o homem falou, o que você tem para me dar? Ele falou, não, eu tenho a casa. Ele falou, então me dá a sua casa. O que mais você tem? Não, eu tenho o carro. Então também me dá seu carro. Não, eu tenho meus filhos. Então também me dá seus filhos. Eu tenho uma esposa. Não, também me dá a sua esposa. O que mais que você tem? Não, só tem a minha vida. Então também me dá a sua vida, porque o tesouro que você está comprando é muito mais valioso. Ele deu tudo. Quando nós entendemos o Evangelho de Cristo, quando nós entendemos que Cristo é o tesouro maior, nós temos que entregar tudo. Não dá para ser somente um pedacinho de entrega. Não dá para dizer assim, olha, eu vou entregar uma parte da minha vida. Não adianta, o Senhor requer tudo. Ele diz, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Não tem metade em Deus.
Jesus disse: se você amar pai e mãe mais do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Se você amar seus filhos mais do que você ama a mim, você também não é digno de ser meu discípulo. Se você amar qualquer coisa mais do que você ama a Deus, Jesus está dizendo: você não é digno de ser meu discípulo. Ou ele é o maior ou não é nada. O Evangelho é isso. E aqui o salmista está dizendo: olha, deleita-te no Senhor, tem prazer. Será que se o Senhor pedisse tudo para nós teríamos prazer de dar tudo só por causa dele? Será que ele seria suficiente na minha e na sua vida? Se você não tiver nada, se você não conquistar a sua casa própria, se você não conquistar o seu carro, se você não conquistar a sua faculdade, se você não casar, se você não tiver filho, será que Deus ainda é o mais importante? Ele é suficiente, ele é o prazer maior da minha e da sua vida? É isso que ele está dizendo e pedindo para mim e para você. O Evangelho é uma entrega, é uma renúncia total, é entregar tudo. Deleita-te também no Senhor. O maior prazer tem que ser a presença de Deus. Mas hoje a gente vê que o nosso coração, aí por isso que ele diz: e ele te concederá o que deseja o teu coração. Porque aí seu coração não está mais em nenhuma destas coisas. Que a gente lê esse texto e fala: olha, eu vou fazer as coisas para Deus, Deus vai me dar tudo. Então eu quero casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus fala: mas o desejo do coração se alinha. Quando eu me agrado de Deus, quando eu me agrado do Senhor, o desejo do meu coração se alinha com o desejo do coração de Deus. E aí sim, eu recebo o que meu coração quer, porque o meu coração quer as coisas de Deus. Tiago diz lá, escreve, ele diz: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para os seus próprios prazeres. Vocês pedem para satisfazer somente as suas próprias vontades. Porque, irmãos, hoje nós temos tendo muita dificuldade de ter alegria somente em Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tendo dificuldade de Deus ser a maior alegria das nossas vidas. Mas se nós ficamos, por quê? Porque nós estamos cobiçando as coisas que o mundo cobiça. Estamos correndo atrás das coisas que o mundo corre. Desejamos as mesmas coisas que ele. E aí essas coisas enchem o nosso coração e nós não temos tempo para Deus. Tem gente que é uma vida tão atribulada, corrida, que ele não tem tempo para Deus. Deus não consegue encontrar ele, porque ele está sempre... E às vezes você está aqui sentado, mas a sua mente... A questão não é você vir, às vezes você vem para o culto, mas a sua cabeça está pensando já na segunda-feira. Olha, eu tenho que chegar lá, vou ter que fazer isso, eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho que ir à faculdade, eu tenho que fazer a prova, eu tenho que... A sua mente está trabalhando longe daqui, porque você não tem mais prazer da presença do Senhor. Você vem para a mesa, vem para o culto, mas você sai vazio novamente, porque você está cheio com tantas outras coisas. Mas nesta noite o Senhor te convida, nos convida a se alegrar nele, a deleitar nele, a ter prazer nas coisas dele, porque aí ele vai conceder os desejos do teu coração. E aí o salmista continua e diz: olha, se você quer parar de se comparar com a vida do ímpio, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega. E o entregar aqui, o texto é exatamente isso, é você trocar. A gente imagina que aqui não é você trocar o seu fardo. A ideia aqui do salmista é essa: é trocar o fardo com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Lembra lá de Pedro escrevendo: lança sobre ele todas as vossas ansiedades, que até aqui ele tem cuidado de vós. Jesus disse também em Mateus 11, olha, para a gente pegar o fardo dele, que o fardo dele é leve, suave. Então é essa troca que o salmista está propondo aqui. Se você quer viver uma vida que agrade a Deus, se você quer parar de ficar desesperado, se você não quer viver desesperado com as coisas desse mundo, ele está te convidando a fazer o quê? Entregue o teu caminho ao Senhor. Troque com Deus o seu fardo de preocupações. Sabe, nós carregamos um fardo de preocupação, de ansiedade, de medo, de angústia, um fardo de tantas coisas. O Senhor está dizendo para nós essa noite: entrega.
Mas aí a gente tem que entregar e confiar, porque ele diz, olha, entrega o caminho ao Senhor e confia nele. Entregar e você trocar e falar, o Senhor sabe o que está fazendo. Mas a gente olha e fala, não, será que ele vai? Ah, não. E se? E esse se é que acaba conosco. Eu vou entregar, mas e se Deus não? Mas e se Deus não? Você tem que entregar e confiar. Troca o fardo, lança e deixa, e Deus sabe o que vai fazer. Você tem que confiar que Deus sabe o que vai fazer. As suas preocupações, as minhas preocupações, as minhas angústias, as suas angústias, os seus anseios, desejos, entrega tudo na mão do Senhor e confia nele. Deixa que ele sabe. O caminho do Senhor é melhor do que o nosso, mas às vezes ele tem uns caminhos que são meio tortuosos. Mas a gente precisa confiar. É que nem você vai numa viagem e você não conhece o local. E aí você contrata um guia. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que confiar que o guia está te levando para o lugar certo. Você não conhece. Você contratou aquela pessoa para exatamente fazer isso. Aí o guia começa a ir por um caminho, você fala, caminho perigoso aqui, caminho meio ermo. Essa trilha aqui também, eu não sei se vai. Mas você precisa fazer o quê? Confiar, ou então você volta. Se você não conhece o guia, você vai fazer o quê? Você vai voltar e falar, esse guia está me colocando numa enrascada. Não, essa pessoa está me colocando num lugar aí meio perigoso, eu não vou dar continuidade. Só que nós sabemos quem é o guia. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu guia, e nada me faltará. Ele diz, Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me leva por águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, mas também sabe o que Ele faz? Ele também me faz andar pelo vale da sombra e da morte. Mas tem uma questão, quando eu estiver andando no vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Eu sei quem é o meu guia, eu não posso me desesperar, eu preciso confiar nele. Ah, mas o caminho eu não sei, mas o Senhor está indo por um caminho que vai ser para o meu bem. É o vale da sombra da morte, mas eu confio no meu guia. Ele tem uma vara, ele tem um cajado, ele vai me direcionar, mas eu preciso entregar. Para de olhar para as pessoas lá fora, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus projetos, sabe, entrega os teus planos. Entrega os teus sonhos, entrega a tua família, entrega o teu filho, entrega o teu ministério, entrega tudo, deixa na mão do Senhor, confia nele e Ele tudo fará, ou Ele agirá. Quando nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor vai agir. Isaías escreve e diz, olha, e operando o Senhor, quem impedirá? Em outra tradução diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, mas eu preciso confiar que Deus está trabalhando. Isaías escreve que desde a antiguidade nunca se viu e não se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por mim e por você, mas eu preciso confiar nisso. Ah, mas o caminho está apertado, mas eu confio que o meu guia está à frente e ele sabe para onde está me levando. Mas o problema é que a gente, depois da queda, a gente sabe que achamos que sabe mais do que Deus. Essa foi a questão que o diabo colocou para Eva. Deus está te privando. Ele falou que você não pode, não, é porque você vai ficar igual Deus. Ele está te proibindo. E às vezes nós ficamos assim, nós não queremos entregar a nossa vida ao Senhor, nosso caminho, porque nós achamos que Deus não sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que a gente sabe mais do que Deus. Nós achamos que nós temos um conhecimento maior do que Deus. Só que Isaías também escreve que Deus conhece o fim antes do começo. Ele já escreveu a história, ele já está lá no final e ele já sabe o que vai acontecer. Eu preciso confiar que ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Senão, você pode vir para a igreja, pode vir para o culto, pode fazer tudo, mas você vai continuar vivendo como vive o ímpio.
correndo atrás de coisas que o ímpio corre, porque você não consegue se entregar ao Senhor. Você não consegue entregar o seu caminho ao Senhor. Você não consegue confiar que o Senhor tem o melhor. Irmãos, porque Deus não precisa de nada para nos abençoar. Você acha que Deus precisa de... Criou tudo. Paulo diz que Ele chama a existência as coisas que não existem. Com o poder da sua palavra, Ele cria todas as coisas. Você acha que Ele precisa da minha e da sua ajuda para alguma coisa? Quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto, acabou. E Ele abençoa da maneira que Ele quer, mas eu preciso entregar e confiar. Mas eu acho que não, eu preciso fazer também. Eu preciso correr. Se Deus mandar você correr, você corre. Mas se Ele mandar você ficar parado, você fica parado. Tem hora que você precisa ir. E tem gente correndo, se cansando, e não conquista nada, e não entende por quê. Porque Deus está te chamando para dizer: entrega, confia, deixa eu agir. Eu lembro, minha mãe está aqui ainda em vida. Deixa eu tomar um. E hoje de manhã ela contou uma parte disso. Nós morávamos 10 pessoas no fundo da igreja, 2 cômodos e um banheiro. Você imagine, só cozinha e quarto, 10 pessoas para dormir no mesmo. Teve um dia que o meu irmão, ele era meio sonâmbulo, e aí de noite, de dia tinha andado de carrinho de rolemã, e à noite ele sonhou que estava andando de carrinho de rolemã. Quando eu acordei, ele estava em cima de mim, esticado, e ele... menino, e ele, a gente um em cima do outro. E Deus disse para minha mãe que daria uma casa pronta para ela. Nós em 10, meu pai aposentado por invalidez, porque ele tinha quebrado a perna, não podia mais trabalhar, e Deus prometeu uma casa pronta. Passou-se o tempo, meu pai voltou a trabalhar por conta, comprou um terreno ali na rua Quintino Bocaiúva, ali comprou um terreno, e então vai construir lá. Só que a promessa de Deus é o quê? Vai dar uma casa pronta. E um certo dia, minha mãe está indo comprar pão, a mulher para minha mãe na rua e diz: olha, dona Linda, irmã Linda, né? Ele chamava de irmã Linda, eu tenho a minha casa e eu quero vender para a senhora. E ele falou: não, mas nós não temos dinheiro para comprar a casa. Eu falei: não interessa, eu quero vender a casa para a senhora. Tinha uma outra jovem da igreja que estava para casar, tinha dinheiro para comprar a casa, foi com dinheiro, ofereceu o dinheiro à vista. Ela falou: não vou vender para você, eu vou vender a casa para a irmã Linda. Foram, fizeram um contrato. Se vocês também não conhecem isso, vocês precisam entrar no Google. Lembra aqueles papel de seda que embrulhava pão na bengala? A gente comprava pão de bengala, então enrolava no papel de seda. O contrato foi assinado no papel de seda de pão. Vendeu a casa. Ela vendeu a casa, ela estava construindo uma casa aqui em Poá. Depois de tudo que aconteceu, teve essa mudança de dinheiro. Foi na época que mudou o dinheiro de novo, de cruzeiro para cruzeiro novo, usado alguma coisa. E aí ela falou para... Depois o senhor, o dono da casa, o seu Paulo, falou para meu pai: olha, o dinheiro que você me pagou da casa, eu não consegui comprar nem o piso da casa que eu estava construindo. Mas Deus cumpriu a sua palavra, deu a casa pronta, porque entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Às vezes nós estamos desesperados, correndo, e Deus não precisa de nada. Quando Ele quer fazer, Ele cria um caminho e pronto. Ele te abençoa você desempregado, Ele dá uma casa para você sem você trabalhar, porque Ele tem todo o poder, mas somente entrega e confia no Senhor. Deixa Ele agir, para de ficar tão desesperado. Por isso que eu disse nessa noite: não se desespere, confia no Senhor.
E aí ele vai para o verso 7, que eu quero caminhar para o final, dizendo: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O outro convite do salmista, e depois é isso que vai basear todo o salmo, é: descansa no Senhor. Espera no Senhor. Esperar aqui está relacionado a ter paciência. Perseverança é você ficar ali parado, descansando. E Deus vai me abençoar, eu descansando. Vai, descansa. As suas preocupações, as suas angústias, os seus medos, a sua correria te levou até onde agora? Até agora. O que você conquistou dessa sua ansiedade toda? Mas nessa noite o Senhor está chamando nós para dizer: olha, descansa no Senhor. Deixa o Senhor trabalhar por você. Entrega, confia e espera. A parte difícil é o esperar. Eu acho que de tudo isso aqui, o mais difícil é esperar no Senhor, porque esperar é angustiante. Ninguém gosta de esperar. E no mundo de hoje nós vivemos, esperar é algo terrível, que está tudo muito rápido. Antes as pessoas tinham o hábito de esperar, porque as pessoas vinham do norte para cá, do nordeste, né? A maioria não tinha condição de ter um telefone em casa, um telefone fixo. Então, para você se comunicar, você tinha que escrever uma carta. Aí você escrevia a carta, esperava essa carta aí, ela levava pelo menos uma semana para ir, às vezes mais uma semana para voltar a resposta. E você era treinado em esperar. Se você fosse cozinhar, há um tempo atrás, você tinha que primeiro fazer o quê? Ir lá pegar a lenha, colocar ela no fogão, a lenha, esperar aquecer. Aí você colocava lá e demorava. Às vezes começava a fazer comida 7 horas da manhã para comer meio-dia, porque o fogão, aí você ia ali esperando. Agora hoje não, a gente põe a comida no panela, né? Vai cozinhar arroz na panela elétrica, que é mais rápido. A gente cozinha no micro-ondas, a gente pede no iFood, pede no 99, é miojo em 3 minutos, é tudo rápido, ninguém tem mais paciência para nada. Você manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa visualizou e não respondeu, você já fica: por que não responde? Eu mandei mensagem, já tem 1 minuto e ele não me respondeu. Você fica ali, essa impaciência. E nós levamos isso para a vida, e a gente vem para a vida cristã com essa impaciência. Aí Jesus fala: senta aí, espera. Senhor, mas espera, calma, você ainda está na fila, você está apressado. Espera no Senhor. E esse esperar é cansativo, porque às vezes parece que o outro está galgando, o outro está conquistando, o outro está crescendo, o outro foi abençoado, a porta dele abriu, ele já entrou na faculdade, ele já casou, ele já tem casa, ele já tem isso, ele já tem aquilo, e você está aqui. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: espera no Senhor. Pare de olhar para a vida do outro e deixa ele lá, porque olha, o Senhor sabe como trabalhar na minha e na sua vida. Então somente espera no Senhor e descansa. Descansa no Senhor. Descansar, irmãos, é exatamente isso. É deitar na rede. E a gente tem uma dificuldade, né, de falar: eu estou descansando. Senhor, a gente quer correr. Fala: não, deita aí na rede aí que eu vou cuidar de você. Mas você vai cuidar de mim na rede? Vou cuidar de você na rede. E a gente precisa ter essa sensibilidade espiritual de confiar e de esperar, de descansar e de confiar de que o Senhor vai cuidar de nós, irmão. Nós não estamos ao léu, sabe? Nós não estamos
largado. Deus não nos criou e abandonou e falou: vocês se virem aí. Não, Ele está cuidando de nós. O Isaías escreve e diz assim, olha, que Ele tem o nosso nome cravado na palma da mão dEle. Quando Ele abre a mão dEle, está lá escrito o meu nome, o seu nome. E Isaías escreve e diz assim, olha, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas todavia eu, o Senhor, não esquecerei de você. O Senhor não esquece de nós. Descansa e espera no Senhor. Parece que você está no final da fila, mas o Senhor está te vendo e na hora certa Ele te chama. Mas você precisa descansar, esperar, saber que Deus está trabalhando, que Deus está cuidando. Ah, mas o caminho do outro está... Não se preocupe. O Senhor sabe o como é melhor para nós. Descansa é ficar parado e deixar Deus agir. É ficar parado e deixar Deus trabalhar. É ficar parado e confiar que Deus vai fazer o melhor sempre. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei as suas angústias e preocupações, os seus anseios, medos, sonhos, desejos, o que tem causado ansiedade no seu coração, o que você está olhando para o outro. Mas nesta noite o Senhor está nos chamando para fazer o quê? Para confiar no Senhor, para entregar o teu caminho ao Senhor, para você se deleitar nele, se alegrar naquilo que Deus está fazendo e descansar no Senhor. Não fique preocupado, não se angustie, então somente espera no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor tem um caminho para nós, mas você precisa confiar. Viver uma vida de uma pessoa que teme a Deus, sabe? E Deus vai cuidar, irmãos. Deus cuida. E eu vou finalizar. A Priscila deve estar em casa assistindo. Ela não vai gostar muito. Mas a Priscila é uma pessoa, pensa numa pessoa, acho que é hiper ansiosa, não é só ansiosa. E eu sou uma pessoa hiper tranquila. Então você imagine o conflito dentro de casa. E a gente vê, e Deus, né, nós vemos o mundo de formas diferentes. O calmo vê o mundo de um jeito e o ansioso vê o mundo de outro. E eu falo para ela, Priscila, Deus sempre trabalhou na minha vida desta forma. Então eu acredito que Deus vai continuar trabalhando desta forma. Você tem que saber como que Deus trabalha na nossa vida. Você não precisa ser igual eu. Você saber como que Deus trabalha com você. Eu sempre falei, Priscila, os meus problemas sempre foi com questão de desemprego. Sempre tive muita dificuldade nessa área de trabalho. Mas também eu nunca precisei procurar emprego. Saí, entrei currículo, bati em porta de empresa, mas pergunta se eu fui chamado, se algum currículo eu fui chamado para trabalhar por causa de um currículo. Nunca. Todas as vezes que eu fui chamado para trabalhar, eu estava em casa e as pessoas iam, você não está sem trabalhar? Estou, então vem cá que tem um teu emprego aqui. Sempre foi assim. Quando eu entrei na escola, quando eu saí para ser professor, em 2019, eu estava, fiquei os 6 meses de janeiro até junho e julho sem trabalhar. E a Priscila, como que você vai ficar? Você não sai para procurar emprego? Eu falei, Priscila, fica tranquila que Deus vai mandar um emprego aqui. Eu duvido que Deus vai. Menina, fique em paz que Deus vai. Você nunca foi na escola? Como foi? Tá bom, deixa aí que Deus. Você não lembra a irmã Tânia? A irmã Tânia estava trabalhando numa escola aqui no Vera Lúcia, o Matheus estava lá. Férias já, estava já para a última semana de começar as férias. A irmã Tânia falou, Luciano, tem uma vaga lá no Vera Lúcia para ser professor eventual. A menina me ligou, você não quer ir lá ser eventual não? Eu falei, vou.
dessa eventualidade lá no Vera Lúcia, eu comecei a trabalhar em escola, me tornei professor, e Deus abriu as portas, eu falei, tá vendo, seu Deus, vai... E todas as outras vezes foi do mesmo jeito. E agora nesse período todo que nós estamos atravessando, o ano passado, os irmãos sabem, eu também não peguei aula, a Priscila ficou desempregada em março, e aí ela ficou doida. E agora, o que nós vamos fazer? Nós dois em casa, o que vai ser? Eu falei, meu filho, Deus precisa... E ele precisa do seu salário para cuidar de nós, Priscila, fica em paz aí, que Deus cuida da gente. Não, eu não acredito nisso. Eu falei, Priscila, fique em paz, já te falei que Deus vai cuidar da gente. E uma das questões dela era essa. E se meu filho ficar doente, agora a gente não tem mais convênio? Eu falei, Deus precisa de convênio para cuidar da nossa saúde. E essa era uma dos dilemas dela. Eu falei, Priscila, Deus vai cuidar de nós. E aí, né, ficamos desempregados. Eu peguei aula só em agosto. O João ficou doente, sem convênio, mas Deus preparou o melhor hospital para o tratamento de câncer infantil, a melhor equipe médica para o tratamento do linfoma que ele tem. O médico que cuida dele é o maior especialista do Brasil e um dos maiores da América Latina, que é o responsável pela equipe médica que toma conta do João. E nós não estamos gastando R$1, nem com convênio, nem com nada, porque Deus não precisa. Você só precisa descansar, aprender a descansar e esperar no Senhor, porque sabe, Deus está cuidando, trabalhando, e às vezes não aconteceu ainda, porque Deus tem um propósito diferente. Às vezes Ele precisa nos deixar aqui parado esperando, porque Ele está trabalhando em nós, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa ansiedade, preparando, porque às vezes nós não estamos preparados para ter algumas coisas. Então Ele precisa fazer isso. Mas não fique olhando para a vida do ímpio, não te indignes, não te revolte, não inveja. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, que Ele sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Ele cuida. Porque Jesus disse, Ele cuida dos pássaros, que não trabalha, não guarda, não faz nada, mas todo dia Deus cuida dos pássaros. E aí Jesus disse, será que vocês não valem mais do que os pássaros? Porque vocês estão preocupados. Ele diz, olha para o lírio do campo, que nasce no meio do nada, na rua. No outro dia ele murcha. Ele diz, nem Salomão em toda a sua riqueza nunca se vestiu como o lírio do campo. Aí ele fala, será que vocês não valem mais do que o lírio do campo? E nesta noite talvez você esteja preocupado, ansioso, olhando para ao redor, dizendo, mas o que vai ser de mim? O Senhor está dizendo, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer, Ele vai preparar. O que você precisar, Deus prepara. Não se preocupe, Deus é especialista em trabalhar ao nosso favor. Eu lembro quando nós fomos casar, mais um testemunho. Eu trabalhava numa fábrica de vidro, ganhava acho que um salário mínimo e meio, era 300 e poucos reais. A Priscila trabalhava na TMKT, ganhava também um salário mínimo. E nós decidimos casar, era julho, nós íamos casar em dezembro. Eram 6 meses para preparar tudo. Nós não tínhamos onde morar, nós não tínhamos nada. Mas Deus falou que a gente precisava casar, então nós... Eu falei, o Senhor falou, então se responsabiliza. E aí nós fomos, eu falei, Senhor, mas eu quero casar com festa. Eu sempre quis casar com festa. E eu quero casar na chácara tal, Senhor. Que era aqui a finca Dom Pepe, que era uma das chácaras mais caras de Povo. Eu vou casar lá, Senhor. Em 6 meses, irmãos. Aí... eu não tinha onde morar, a casa da parte de cima da casa da minha mãe, o Gil tinha começado, construiu um lado, terminou, ele acho que não tinha separado, estava casado ainda, e o outro lado estava sem terminar. E aí eu não falei nada, minha mãe falou assim, aqui em cima ninguém mora. Eu falei, tá bom, eu vou
vou nem pedir, né? Ela já falou que aqui em cima ninguém mora. E aí, passei, daqui a pouco chegou um dia e falou, Luciano, você não quer terminar aí em cima, não, para você e a Priscila morar aí um tempo? Depois vocês compram as coisas de vocês e tal, aí, né? Arrumamos lá e conseguimos a chácara, pagamos a chácara, pagamos buffet. E chegou um dia, irmãos, a casa estava já com piso, estava com tudo, faltava o forro. Faltava o forro, não tinha forro. E eu subi, né, morando embaixo, subi, já tinha o sofá lá, ajoelhei, falei, Jesus amado, você está vendo aqui, ó, já tem tudo, só falta o bendito do forro, e eu não tenho mais dinheiro para colocar forro não. Será que o senhor pode me dar um socorro aí nesse forro? Porque o senhor falou que ia cuidar de tudo, então eu preciso de um forro agora. Aí desço, aí uma ligação, meu pai atendeu, né, Luciano, fulano quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí meu pai sempre foi meio orgulhoso, aí o menino do outro lado falou assim, Luciano, o que você está precisando para o casamento? Você vai casar, tal, faltava um mês para casar. Você vai casar, você precisa do quê? Aí meu pai, não pede nada não. Eu falei, você está doido? Eu acabei de orar lá em cima, não vou pedir. Falei, ó, eu estou precisando do forro aqui da casa, aqui, o restante eu tenho tudo, mas eu não tenho um forro. Ele falou, não, então pode comprar o forro e me manda o valor que eu vou pagar para você. Deus cuida, descansa no Senhor. Então, irmãos, Deus continua. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Eu quero te convidar nessa noite a você confiar no Senhor. Não olhe para cima. Não olhe para o lado, não olhe para os ímpios, não olhe para quem está vivendo de qualquer jeito. Olhe para o céu e Deus abre portas, Deus faz coisas extraordinárias. Somente creia e entregue a tua vida na mão do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Glória a Jesus. E você pode, diante de tudo isso, entregar os seus caminhos ao Senhor. E colocar diante do Senhor as suas causas nesta noite. Porque Deus está aqui conosco. E Deus está de braços abertos, de mãos abertas para nos abençoar nesta noite. Você pode pedir nesta noite. Lembra lá, o Senhor me fez lembrar que lembra do cego Bartimeu, foi colocado diante de Jesus e Jesus perguntou, pede o que tu queres. E nessa noite nós estamos diante de Deus e Deus desceu aqui, falou conosco e você confia, você entrega, descansou e Ele diz, pede o que tu queres nesta noite, que os céus está aberto. Não sou eu, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O céu está aberto sobre nós nesta noite e Deus tem uma bênção para entregar para cada um de nós. Se você confiar no Senhor nesse instante, é a sua oração, não é a minha oração, é a sua fé, é a sua confiança, é o seu entregar. E Deus tem algo para te entregar na noite de hoje. Vai depender somente da sua confiança de falar com Ele. Aquele que está lá dentro do seu coração, e às vezes até que você já até falou, Senhor, isso não vai acontecer mais, mas nesta noite os céus estão abertos sobre nós e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Fale com Deus aí aonde você está. Oh, aleluia. Deus de poder, Deus poderoso, eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, eu creio que tu estás conosco aqui nesta noite, ó Pai. E os céus estão abertos, e o Senhor ouve a oração do teu povo, o Senhor ouve a oração da tua igreja, Senhor. Senhor, nesta noite, ó Pai, eu oro, Senhor,
para que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor manifeste a tua graça e que o Senhor conceda o desejo do coração do teu filho, da tua filha, ó Pai, que talvez ouviu palavras, ó Deus, de que não vai conseguir, de que não é para ele, de que isso daí nunca vai acontecer, mas nesta noite eu creio que os céus estão abertos, porque nós estamos confiando no Deus que tem todo o poder. E Senhor, abre, ó Deus, abre os céus nesta noite. Pede o que tu queres, que o Senhor está aqui para abençoar, para fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos nesta noite. Abre aquela porta, Senhor, que está fechada, Pai. Oh, Senhor Jesus, prepara, Deus, a casa, Senhor, que o teu filho, que a tua filha quer. Prepara, Senhor, o estudo. Prepara, Senhor, o lugar. Prepara, Senhor, o que o seu coração está ansioso diante de Ti. Nesta noite, ó Deus, eu clamo a Ti, crendo que o Senhor é poderoso, está aqui no nosso meio. Oh, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor, nós somos limitados, ó Deus, mas o Senhor é poderoso. Senhor, nós não temos condições, mas o Senhor tem condições de fazer. Ah, Jesus vai de encontro. Senhor, renovando a fé, Senhor, tirando do nosso coração, Senhor, a ansiedade, as preocupações, essa busca, Senhor, por essas coisas que o mundo está correndo atrás. O Senhor dá aos teus enquanto eles descansam em Ti. O Senhor diz na Tua palavra no Salmo 127 que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Oh, Senhor amado, nessa noite tira, Senhor, as angústias e preocupações e traz paz no coração do teu filho, da tua filha, que na hora certa o Senhor vai entregar aquilo que nós desejamos, ó Pai. Eu creio, Senhor, numa semana de vitória, Pai. Oh, Jesus, de um milagre, Senhor grandioso, que os teus filhos voltarão para testificar, para testemunhar daquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, ó Pai. Pois o poder está em tuas mãos. Tu não mudaste, Senhor, e eu sei que essa palavra tem direção, Senhor. Essa palavra tem um coração nesta noite, e ela vai frutificar, e o seu nome será glorificado. Obrigado, Senhor. Agora nos leve em paz aos nossos lares. Dê um descanso, Senhor, uma noite de paz, de regozijo, de alegria, e uma semana abençoada para cada um dos teus filhos. Que a tua boa mão continue sobre nós, ó Deus. Que a tua boa mão continue sobre a tua igreja. Que a tua boa mão continue agindo ao nosso favor. É a minha oração nesta noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.